Então, nós estamos aqui, hoje nós vamos falar aqui de Conselho Tutelar. Então, nós estamos hoje com a Lorena aqui, nós vamos falar de Conselho Tutelar. Eu sou a mais especial. Isso. O Arthur também. Então, eles também vão opinar aqui sobre... É muito importante que a gente vai falar do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós trouxemos os dois super amigos aqui, o Arthur e a Lorena. O Maurício Ribeiro, que é o mentor aqui dessa live, que sempre está divulgando aí seu ativismo aí nos grupos. Então eu falei, poxa, vamos falar desse assunto, que eu acho que é um assunto tão, assim, invisibilizado. Assim. Então muito pouca gente está falando disso. Então eu falei, pô, a gente tem que falar disso, é uma pauta muito importante. Não é, Lorena? Aham, com toda certeza, papaizinho. Vamos chamar o Arthur aqui também. E aí, bem-vindo ao Zona Curva, Arthur. Muito obrigado. Então, primeiro vamos chamar aqui o Maurício, que eu já quero fazer uma pergunta para ele, antes de eu chamar o Guilherme. Bem-vindo ao Zona Curva, Maurício. Muito obrigado, Fernando. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Maurício, você está bem por dentro aí desse assunto. A gente sabe, né, que depois aí da derrota A gente sabe que quem estava ali do lado do Bolsonaro era a galera lá das igrejas evangélicas aí, neopentecostais, né? Então, me parece, pelo que você estava divulgando aí, e pelo que eu estava vendo também, eu recomendo muito quem não viu o Greg News da semana passada, não é desse que ele fez agora, um do Javier Milei lá da Argentina. O penúltimo, ele fala muito sobre isso também, e eu recomendo também para quem quiser mais informação sobre a questão do Conselho Tutelar. Então eu queria te ouvir sobre essa ocupação religiosa desses cargos, né? Como é que está funcionando? Desde a última eleição, isso acontece há algum tempo? Como é que está rolando isso aí? E é o seguinte, Fernando, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é que a questão aqui não se trata de não querer que pessoas que tenham alguma religião façam parte de qualquer órgão, só porque o Estado é laico. Eu acho que a gente tem que separar, inclusive, quando a gente fala do chamado público evangélico, eu acho que a gente tem até que separar, porque você tem um público evangélico que é sério, que professa sua fé nos locais, que não tentam impor a sua fé a outros, e você tem um grupo que eu nem chamaria de religiosos, são fundamentalistas. Porque a diferença para mim do fundamentalismo é aquele que, usando a religião, tem um plano de poder. Né? E é isso que a gente vê em alguns segmentos também ligados não só à igreja evangélica, mas a segmentos religiosos, que foram se infiltrando em vários órgãos, inclusive nos conselhos tutelares, porque viram aí um espaço para conseguir impor a sua pauta religiosa. Né? E aí a gente vê, desde questão do aborto legal, a questão de como se tratar jovens com relação à questão mesmo da questão de drogas e por aí afora. Vamos botar o Guilherme. Eu queria te ouvir, Guilherme. Está nos ouvindo? Boa noite, Guilherme. Bem-vindo ao Zona Curva. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu, Fernando? Imagine. Eu queria que você talvez continuasse aí com essa questão, se você quiser, porque eu queria saber o que te levou a ser candidato. A minha primeira pergunta o que te levou a ser candidato foi essa questão, ou essa questão religiosa, ou foi assim o seu trabalho, as duas coisas? O seu trabalho, já vi que você trabalhou já no cursinho da GV, e me fala um pouco de você também, rapidamente, aqui para a gente agilizar nosso papo. Vai lá. Claro, eu acho que foi uma junção de tudo, assim. Tem um pouco tanto da minha questão, da minha área de formação, e acho que um pouco a minha vocação profissional mesmo, mas ela está intrinsecamente ligada com essas questões que a gente trouxe, que são essencialmente a questão da garantia e zelar pelo cumprimento do ECA, né? Essa questão que o Maurício trouxe, vocês trouxeram da religião,
eu acho que ela é muito interessante e muito importante de ser analisada, porque o Maurício trouxe um aspecto fundamental que é não se trata de não querer que pessoas com religião participem dos espaços sociais e democráticos. Não é sobre isso. A questão é que nós temos um Estado laico e um Estado de direitos, e a gente não pode deixar com que um pequeno grupo mesmo, porque a gente também tem que separar entre aqueles que têm de fato interesse e aquelas pessoas que acabam sendo as pessoas que recebem, né, esse discurso. Então, É, a gente não pode deixar com que o Estado seja um instrumento de interesses privados. Acho que essa é uma coisa fundamental, né? Se o Estado é um bem público, a gente tem que atender a todos e respeitar todos os direitos, ainda mais tendo em vista a nossa Constituição. Então, eu sou da área da administração pública e o que sempre me chamou muita atenção, né, o que eu sempre gostei de trabalhar mesmo, eram as políticas públicas e governo, porque eu via que essa são os melhores instrumentos para a gente conseguir criar uma base estrutural na sociedade para que as pessoas prosperem e, principalmente, com que a gente gere bem-estar para as pessoas. Então, o meu motivo, o que me move, é servir as pessoas no sentido de gerar o máximo de bem-estar possível.